barulhos atrapalhando o descanso. Essa situação é conhecida como perturbação do sossego e está disposta dentro da lei de contravenções penais. O repórter Patriota Júnior está chegando com as informações com o aniversariante do dia, Laudemiro Neto. Patriota, então, quais são os nossos direitos aí nessa situação? E aproveita aí e manda os parabéns aí para o doutor Laudemiro. Oi, Mário, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Hoje é o aniversariante do dia, então hoje ele está liberado, né, para perturbar quem ele quiser, com muita zoada, com muito som, mas brincadeiras à parte, parabéns aqui para o Laudemiro Neto, né, que é especialista em segurança pública. E muita gente pensa, Laudemiro, que a perturbação do sossego isso é caracterizada ali por som, né, um carro fazendo muito barulho. Mas também a gente pode trazer um exemplo de uma obra, né? Uma obra ali no condomínio, no vizinho. Isso tudo também pode se caracterizar como uma perturbação do sossego, né? Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Mário, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Pois bem, Patriota, quando nós falamos em perturbação de sossego, é sempre bom enaltecer que essa perturbação ela não se dá apenas com aquilo que no cotidiano nós passamos a perceber que seria o som alto. Como você bem citou, muitas vezes, alguns vizinhos, por exemplo, principalmente quem mora em apartamentos edilícios, em prédios, percebe que há uso de instrumentos, seja para uma festividade, seja para um treinamento, ou até mesmo arrastar de móveis. E tudo isso faz com que haja um aumento, um prejuízo para a paz daqueles que estão ali coabitando ao lado e que podem influenciar na prática dessa contravenção penal que se chama de perturbação de sossego. Como, por exemplo, como você bem ressaltou também, a figura de obras que são realizadas tanto nos prédios como nos edifícios em geral. Então, quando nós falamos de perturbação de sossego, é sempre bom enaltecer que nós temos um conceito aqui amplo do que seria esse tipo de perturbação. Tem um horário específico determinado pela lei ou pode ser a qualquer momento do dia? Não, veja bem, a lei ela não traz nenhum tipo de limitação temporal. Cotidianamente sempre se falou naquela perspectiva de a partir das 22 horas, tendo em vista que é usualmente relacionado esse horário com um momento pelo qual a sociedade como um todo passa a repousar. No entanto, é sempre bom estabelecer que a lei ela não faz esse tipo de limitação. Então, uma obra que está sendo realizada durante o dia, por exemplo, se tem um excesso de ruídos, pode acarretar na prática dessa conduta delitiva. Agora, é bom sempre nós termos o bom senso, né? Principalmente quando nós estamos diante, por exemplo, de serviços que são realizados ali durante o horário comercial e que se faz necessária aquela manutenção do edifício. Mas que a lei em si ela não traz nenhum tipo de limitação temporal. Há alguma medida de som específica também? Por exemplo, ultrapassou tantos decibéis, há essa delimitação ou não? Não, para a prática da conduta delitiva nós não temos em si delimitado na lei a figura dos decibéis. Havendo uma perturbação, havendo uma pessoa que se sinta incomodada, ela pode fazer aí a denúncia e com isso ter a investigação sobre aquela perspectiva de perturbação que está a ocorrer. Agora, o Estado, por meio da polícia administrativa, ela pode sim averiguar, principalmente, isso é muito comum na figura do trânsito, se alguns veículos estão ou não com escapamento, com aparelhamento sonoro mais excessivo e assim poder acarretar infrações administrativas. Agora, para a contravenção da perturbação de sossego, não há essa delimitação em si. A penalidade para quem perturba, né, o sossego alheio? Veja, nós estamos diante de uma contravenção penal, certo? Então, o que seria isso? Dentro das condutas que são taxadas como antissociais pela lei, nós temos os crimes e as contravenções. As contravenções são condutas de pequena monta. Então, quando nós pegamos o artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, nós passamos a perceber que a sanção seria uma pena de prisão simples de 15 a 3 meses ou a aplicação de uma multa. Então, dentro de uma persecução penal, caso venha a ser comprovado que o sujeito efetivamente praticou aquele tipo de ato, ele pode ser sancionado com a prisão simples ou com o pagamento de uma multa. A gente sabe que isso pode ser uma porta de entrada, né, para um atrito ali, um conflito entre vizinhos. Isso pode virar uma bola de neve, algo muito maior. O ideal mesmo é chegar a conversar antes de denunciar, para gerar algo mais extremo à frente. É exatamente, Patriota. É sempre bom ter um diálogo, né? E o bom senso, como eu citei agora há pouco. Por vezes, as pessoas tendem a ter uma conduta mais agressiva para com aqueles que estão ali no período de festividade e podem fazer com que isso acabe acarretando uma conduta mais gravosa ainda, como uma reação desproporcional para aqueles que estão no ambiente.
Então, quando há, principalmente em festividades, a utilização de bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de substância, é sempre bom enaltecer esse diálogo para que possa haver e evitar, assim, tomar medidas mais drásticas e, consequentemente, também uma reação desproporcional que poderia acarretar em outros ilícitos que vão atrapalhar o convívio social. Laudemiro Neto, especialista em segurança pública, conversando aqui com a gente. Tenho pena de quem tem um vizinho perturbador, né, Mário? Porque é uma dor de cabeça grande, viu? Eu volto com você. Fale não, quando a gente morava no São Francisco, tinha uns vizinhos lá, sem brincadeira, a festa começava 8 da noite e era até 5, 6 horas da manhã. E o som, ó, no talo. Até que um dia, o nosso querido Valdemar chegou lá e acabou com a festa. A máquina de perder gente chegou lá e acabou. Mas foi